Você fez o ITA 2024 e a redação não foi nada fácil. Afinal de contas, como eu deveria ter procedido com a produção textual deste ano? Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês todos. E nesta aula especificamente eu vou tratar do tema de redação ITA 2024. E além disso, eu também trouxe aqui para vocês um modelinho de redação nota máxima que vocês têm que ler, acompanhar e estudar comigo. Mas antes de entrar no mérito propriamente desse conteúdo, quero pedir aquela gentileza de sempre de todo começo de vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes aqui no nosso canal. Vale lembrar que são 2 por semana. Além disso, você pode curtir bastante esse conteúdo desde o começo do vídeo, compartilhar também com mais pessoas que fizeram essa prova e que pretendem também fazer nos próximos anos, para ajudar a gente a dar aquela força também e impulsionar o nosso canal. Feito isso, a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente. E como de costume, o ITA trouxe uma temática de redação que envolve as suas futuras atividades como aluno e ingressante no ITA 2024. Mas antes de mencionar propriamente a comanda de redação, eu quero fazer com vocês uma leitura bem reflexiva trazida a partir dos textos motivadores. Vale lembrar que esses textos eram fundamentais para você estabelecer um norteamento e entender também quais eram as expectativas da banca. Recordo aqui que as expectativas da banca se referem àquilo que a banca espera que você faça a partir do entendimento extremamente reflexivo e crítico dos textos motivadores. Vamos lá, editor, sobe para mim o primeiro texto. Olha só, esse texto do menu 1 trazia na verdade, uma espécie de compilado de uma entrevista dada por Oppenheimer. Olha só o que ele dizia. A primeira explosão de uma bomba nuclear aconteceu no dia 16 de junho de 1945, em um local conhecido como Jornada del Muerto, no estado do Novo México, Estados Unidos. Chamada pelo nome codificado de Trinity Test, desculpe o meu inglês, né, minha habilidade aqui incomum com o inglês, essa explosão confirmou que uma bomba atômica de plutônio poderia ser prontamente utilizada pelas forças armadas dos Estados Unidos. 20 anos mais tarde, no ano de 65, o físico Oppenheimer, um dos líderes do projeto Manhattan, fez uma declaração em que parafraseia o capítulo 11, verso 32 do Bhagavad Gita. Eu acho que pronuncia dessa forma, me desculpe também, tá? E ele diz o seguinte: eu sou o tempo, o grande destruidor de mundos. Veja a paráfrase que ele utiliza e veja a citação que ele faz. Gente, se vocês por acaso tiverem assistido o filme Oppenheimer, que foi um blockbuster que trouxe a história toda da fabricação dessa bomba, com certeza vocês ficaram mais antenados com o que ele quis dizer, com as questões que envolvem o contexto dessa produção textual, desse primeiro texto no final das contas. Basicamente, nós temos uma informação que revela o uso da tecnologia, o uso do conhecimento científico, o uso das pesquisas com um propósito muito claro de construir um artefato de destruição em massa. E nessa entrevista que ele dá 20 anos depois, o Oppenheimer deixa claro, com um olhar meio tristonho, meio taciturno, que há sim um indício forte de arrependimento diante da construção e dos impactos que essa bomba causou na história da humanidade. Interessante que você também pode acessar o link do vídeo do YouTube em que ele traz esse depoimento. Um minutinho que você vai assistir e você vai perceber do que eu estou necessariamente falando aqui. Já no texto 2, nós trazíamos uma visão um pouco talvez mais otimista, mas com viés crítico extremamente contundente em relação ao uso responsável do conhecimento científico na contribuição para a humanidade. Veja aí comigo. Em 1918, Santos Dumont escreve sobre os seus sentimentos ao receber de Albert R. Harley, presidente do Aeroclube da América, Estados Unidos, uma carta com um relato do estabelecimento da primeira linha de correio aérea naquele país. Esta carta, diz ele, veio encher de legítima alegria o meu coração, que já há 4 anos sofre com as notícias da mortandade terrível causada na Europa pela aeronáutica. Ele está falando, claro, da utilização do artefato que ele ajudou a construir para
a questão bélica, né? Primeira Grande Guerra Mundial. Nós, os fundadores da locomoção aérea no fim do século passado, tínhamos sonhado um futuroso caminho de glória pacífica para a filha de nossos desvelos. Lembro-me perfeitamente que naquele fim de século e nos primeiros anos do atual, o Aeroclube da França, que foi, pode-se dizer, o ninho da aeronáutica e que era o ponto de reunião de todos os inventores que se ocupavam dessa ciência, pouco se falou em guerra. Prevíamos, olha só o que ele fala, que os aeronautas poderiam talvez no futuro servir de esclarecedores para os estados maiores dos exércitos. Nunca, porém, veio-nos a ideia de que pudessem empenhar funções destruidoras nos combates. Cara, essa fala é reveladora, porque revela também a questão da grande ingenuidade por trás do conhecimento científico ou por trás das pessoas que protagonizaram grandes eventos que eventualmente foram utilizados esses conhecimentos para fins bélicos. Então, quando o Dumont revela, né, que havia esse ideal pacifista, esse ideal desenvolvimentista, revela-se também que havia um ideário por trás da construção do avião que era para trazer benefício à sociedade. Então veja que se a gente pensar nesses dois textos que a gente acabou de observar, a gente poderia traçar já uma perspectiva de acordo com a proposta de redação que provavelmente Ita queria que você abordasse as questões que envolvem o uso da tecnologia, do conhecimento científico, com finalidade tanto otimista desenvolvimentista, quanto as questões que envolvem os fins bélicos e anti-humanitários. E aí, na sequência, você poderia ler a comanda de redação propriamente. Veja aí comigo. Com base em seus conhecimentos em pelo menos um dos itens das coletâneas apresentadas, escreva uma dissertação a respeito da responsabilidade da engenharia frente aos problemas do mundo contemporâneo. Então, o que você deveria fazer? Quais as palavras-chave que você encontra que são mais marcantes em relação a essa comanda de redação? Certamente você se deparou com o termo responsabilidade da engenharia. Ou seja, a engenharia, o conhecimento náutico, o conhecimento relacionado às tecnologias que você vai aprender quando você ingressa na faculdade, no ITA no caso, tem a ver com uma grande responsabilidade humanitária. Desenvolver meios, ferramentas, mecanismos, instrumentos, artefatos tecnológicos capazes de melhorar a sociedade. Isso é um uso responsável, ético, moralmente correto. No entanto, claro que a gente tem vários entraves e várias problemáticas para que isso aconteça hoje na contemporaneidade, e a história mostra muito isso. Tanto é que nesses textos que a gente leu, nós temos um contraponto muito claro da engenharia, da tecnologia, do conhecimento científico sendo utilizado com fins estritamente bélicos, com vieses políticos, ideológicos, com o fito de destruir uma sociedade, assim como também com o objetivo e o propósito de melhorar a sociedade. Mas, nesses propósitos todos de melhorar a sociedade, nós temos um adendo trazido pelo texto 2, que às vezes um conhecimento, uma técnica que é produzida essencialmente com um objetivo humanitário, pode ser deturpado ao longo do tempo de acordo com interesses políticos, econômicos, sociais, com o fito de promover a guerra, o conflito, a morte de alguns grupos. Então veja que essa questão reflexiva que o tema trazia era extremamente delicada e que remetia a uma capacidade reflexiva muito grande e crítica também muito grande do aluno que vai ingressar nessa universidade. Cara, adoro esses temas do ITA, porque eles fazem com que a gente realmente bata a cabeça, pense bastante, reflita antes de produzir uma redação. Bom, professor, mas beleza, você explicou as expectativas da banca, entendeu, compreendeu, analisou juntamente com a gente o tema, mas como seria o seu modelo de redação? Calma, gente linda, eu vou trazer para vocês o que eu planifiquei e certamente esse tipo de planificação que eu trouxe para vocês é uma das formas de você desenvolver a redação. Havia outras tantas formas, outros tantos norteamentos que você poderia adotar, mas uma coisa é clara, obviamente que numa redação que teria em torno de 30 linhas, não dava para você falar de muita coisa, de tantas coisas assim, então você poderia ou deveria estrategicamente selecionar aquilo que você deveria colocar, quais seriam as expectativas, qual seria o seu projeto de texto. E então eu trouxe aqui o meu projeto de texto. Obviamente que o meu projeto de texto pode ser diferente do seu, afinal de contas nós temos perspectivas também diferentes de mundo, tudo bem? Editor, sobe para mim como ficaria aí na tela inteira o meu
projeto de texto, a minha planificação. Veja que eu trouxe aí para vocês, tá? Eu projetei o meu texto para que ele pudesse ter 4 parágrafos, ok? Em cada um dos parágrafos, obviamente, nós temos uma divisão e essa divisão interna diz respeito a uma metodologia, a um projeto, a uma organização que eu gosto de fazer. Vale lembrar que dessa vez, diferentemente de outros vídeos, você pode perceber que cada um dos parágrafos aí apontados tem um tópicozinho com uma cor diferente, só que dessa vez eu não fiz cada tópico em um período, tudo bem? Eu não me limitei a um período unicamente, certo? Isso a gente vai ver, inclusive, na montagem do nosso texto, tudo bem? Como que eu fiz a minha introdução? Como eu pensei em fazer minha introdução? Bom, eu pensei em trazer uma contextualização histórica. Achei bem interessante porque essa temática que tem textos motivadores que falam do passado, permitem também que a gente saiba discutir, reflita sobre o passado. Então, eu decidi fazer uma contextualização, um primeiro período, um primeiro momento lá na nossa introdução, a partir da citação de eventos também que foram cruciais na história ocidental, acerca de elementos tecnológicos, né, que é a criação da caravela, que permitiu a viagem marítima do século XV, a partir dos países ibéricos, né? Portugal e Espanha principalmente, tá? Depois disso, eu pensei em inserir a problematização, que é falar acerca da contextualização do tema especificamente, que é o uso responsável da engenharia ou do conhecimento científico. E na minha tese e proposição, eu pretendo, com essa temática, com esse texto, analisar o passado e fazer uma projeção para o presente, tentando alinhar essa questão do presente, principalmente ao tema de redação, que falava do uso responsável no presente, na atual conjuntura, beleza? Já no desenvolvimento 2, como eu defini, né, na tese da introdução, eu pretendo trazer no meu tópico frasal uma reflexão acerca do passado. Então, vou deixar claro no meu tópico frasal do desenvolvimento número 1 que eu pretendo abordar o passado. E aí eu trouxe um repertório para refletir acerca deste passado, sobre a criação e a utilização massiva da bomba de fragmentação durante os episódios da Segunda Grande Guerra Mundial. E eu vou argumentar, e essa argumentação tem a ver com a tentativa de utilizar esse repertório com o objetivo de deixar claro que muitas vezes os fins bélicos predominam sobre os fins humanitários, dados pela engenharia, contribuição da engenharia no caso. E eu trouxe também para concluir esse parágrafo um fechamento a partir de uma comprovação. E essa comprovação tem a ver com o repertório dado pela atual conjuntura. Veja que eu faço essa ponte entre passado e presente, e nesse caso eu decidi retomar o conflito bélico entre Ucrânia e Rússia, em que a Rússia fez uso dessas bombas de fragmentação que a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco na leitura do nosso texto, tá? Já no desenvolvimento 2, no nosso terceiro parágrafo, um outro parágrafo argumentativo, eu trouxe um tópico frasal em que eu me comprometo a trazer uma reflexão mais acertada acerca do presente, tá? Do contexto atual. E um repertório que eu achei fantástico trazer para vocês é em relação a esse filme. Apesar do filme não ter uma origem de fonte acadêmica, ele é pautado em eventos verídicos e traz uma análise conjuntural, metafórica até mesmo, acerca do uso das tecnologias, do conhecimento científico com fins humanitários, com fins de ajuda, com fins de soluções de problemas que são pragmáticos, mas que podem fazer uma mudança gigantesca na vida de muitas pessoas. E a argumentação vai ser realmente em cima disso, pautado no uso do conhecimento científico da engenharia responsavelmente. E um fechamento, certamente, que eu acho que é interessante casar com a atual conjuntura é falar sobre a questão do uso da engenharia, do conhecimento científico, do conhecimento humano, para tentar buscar soluções para evitar os conflitos ou os problemas climáticos que são adversos e estão muito presentes na atual conjuntura, tá? Já na conclusão, o que eu pensei em fazer? Bom, eu vou fazer uma divisão em 3 estruturas, embora a minha conclusão, eu vou mostrar para você daqui a pouco, tem apenas 2 períodos, tá? Por isso eu disse para vocês, olha, essa divisão que eu trouxe em cores diferentes não quer dizer, não vai refletir diretamente o que? O número de períodos necessariamente, tá? A retomada da tese ou do problema a gente tem que deixar claro num primeiro período. Num segundo momento, eu vou trazer uma síntese dos principais argumentos que foram apresentados tanto em D1 e D2, e eu queria fazer um fechamento bem criativo que vai ajudar a entender, inclusive, e estabelecer uma coesão
uma coerência, melhor dizendo, em relação ao meu título. Haja vista que este ano a Banca Ita deixou claro que era necessário colocar um título bem criativo aí, beleza? E é isso que a gente pretende fazer, aludir a bomba nos dois sentidos possíveis dados pelos repertórios e fazer uma ponte com a conclusão, tudo bem? Gente linda, eu sei que vocês estão ansiosos para ver esse modelo nota máxima para o Ita 2024 baseado nesse tema de redação. Mas antes de mais nada, quero fazer um convite para vocês, tá? Se por acaso vocês pretendem prestar outros vestibulares ou pretendem prestar mais vestibulares no ano que vem e até mesmo o Ita, saiba que vocês têm em suas mãos a plataforma de correção de redação mais completa do Brasil. Falo da Corrija-me. Se você quiser ter acesso às nossas aulas, ao nosso conteúdo e às nossas correções com professores capacitados, profissionalizados e também muito didático no sentido da entrega da correção para que você melhore, basta você acessar o link que está na descrição desse vídeo. A Corrija-me certamente vai te ajudar a melhorar na produção textual. Feito esse merchanzinho básico de praxe, vamos para nosso modelo. Editor, sobe para mim, por favor, o primeiro parágrafo, a nossa introdução. Vamos lá, gente linda, então, nosso primeiro parágrafo, e olha só o que eu trouxe, o meu título, gente. Eu escolhi o título Entre Bombas. Poxa, professor, que título que é esse, né? Não dá para entender nada. Calma, calma, que ficou bem criativo e eu particularmente gostei bastante dessa criação aí, né? E vocês vão entender por que com o passar do processo de leitura. Vamos lá comigo na introdução primeiramente e veja que a nossa introdução é grande, tá? A nossa contextualização é grande. Ah, professor, mas por que você optou por uma contextualização que traz, na verdade, 3 períodos extensa? Lembra que Ita tem uma margem de linhas adicional, se não me engano, de 35 linhas e permite que você desenvolva mais mesmo e contextualize melhor as questões que você vai trabalhar. Então eu decidi aproveitar esse número a mais de linhas para investir bastante na minha contextualização, beleza? Vamos lá então. As caravelas criadas no contexto da expansão marítima ocorrida no século XV possibilitaram que as nações da Península Ibérica atravessassem grandes extensões e chegassem a um novo mundo, América. Tal engenhosidade, olha só a palavra-chave, engenhosidade, fruto do labor humano, do trabalho humano, também celebrados por poetas clássicos como Luís Vaz de Camões, foi tomado como símbolo de um período de contemplação da capacidade humana, o classicismo. No entanto, apesar de uma carga de otimismo que esse feito carrega, é fato que não se pode ignorar que essas embarcações também possibilitaram que civilizações inteiras fossem dizimadas pelos interesses europeus. Vale lembrar que vários povos nativos do Brasil e das Américas em geral foram dizimados de fato por esse processo de colonização, beleza? Veja a minha contextualização que deixa claro a ciência utilizada com otimismo, mas também alguns reveses negativos desse recrutamento, beleza? Então essa introdução eu achei fantástica por conta disso. Na sequência eu inseri a problematização bem curtinha, inserindo de fato o problema abordado e requisitado pela comanda. Nesse sentido, o passado permite estipular uma reflexão acerca da responsabilidade da engenharia no atual contexto. Veja, coloquei as palavras-chave especificamente nesse momento, tá? Nota o contexto, a responsabilidade da engenharia. Logo, é pertinente recorrer a uma análise do pretérito e de seus reflexos no presente para entender melhor o dilema. Olha o que a gente fez. Vamos recorrer a uma análise do pretérito num primeiro parágrafo, desenvolvimento, nosso D1, e seus reflexos no presente, nosso desenvolvimento 2. Então a minha tese foi estrategicamente estabelecida para previsivelmente deixar claro o que eu pretendo abordar ainda no processo de desenvolvimento. Eu acho que isso é ideal, né? Você trazer um texto estratégico, uma introdução que deixe previsível aquilo que você pretende ainda trabalhar. Vamos lá então para o nosso desenvolvimento 1, o primeiro parágrafo argumentativo. Olha só a legendinha, fica atento com essa legenda que ajuda você a localizar-se no decorrer estratégico da produção desse texto, beleza? De início, olha o nosso conectivo para iniciar a discussão de fato. É relevante tratar como a engenharia foi recrutada para fins bélicos no decorrer da história. Engenharia, palavra-chave aparecendo novamente, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos países fizeram uso da bomba de fragmentação. O que é uma bomba de fragmentação? Vamos colocar. Um artefato que lançava diversas subunidades explosivas projetada para atingir uma grande área, realmente para explodir e jogar um monte de pequenas bombas em grandes extensões e fazer um grande estrago. Mano, é um tipo de bomba que é proibido, inclusive, por diversos países que integram as Nações Unidas, beleza? No entanto, esse tipo de arma tinha uma taxa de insucesso alta,
que é a taxa de insucesso? Várias bombas não explodiam. Claro que existe uma oscilação dessa taxa, que vai de 10 a 40% até mesmo, tá? De insucesso. Ou seja, as bombas caíam e não explodiam. Por décadas, por anos, ficavam lá inativas, mas na verdade... Inativas não, ficavam lá jogadas, mas na verdade elas estavam ativas ainda, poderiam explodir. Imagina o seguinte, jogar um monte de bomba, 10 anos depois, passar algumas crianças, algumas pessoas, sem saber ao certo o que tem ali naquela terra, naquele território, e acabar sofrendo um acidente por conta disso, as bombas explodirem. Então esse é um grande problema, por isso que foi proibido, tá? No entanto, esse tipo de arma tinha uma taxa de insucesso alta. Ou seja, muitas dessas subunidades não explodiam, ficando expostas durante anos, podendo trazer vítimas civis tempos depois do fim dos conflitos, trazendo riscos por gerações. Esse evento deixa nítido como o conhecimento humano, veja que agora a gente está estabelecendo o quê? Uma análise daquilo que foi colocado, uma análise acerca do repertório que a gente trouxe. Esse evento deixa nítido como o conhecimento humano, ao longo da história, pode ser deturpado para uma finalidade desumana, como é o caso das guerras, fazendo crer que a engenhosidade do homem, muitas vezes vista como uma espécie de dádiva, na verdade é a sua própria maldição. Olha só um termo, maldição, termo subjetivo, mas que traz um viés autoral significativo a um texto objetivo, beleza? Conclusão do parágrafo específico com uma comprovação. Uma comprovação essa que dialoga com o presente, tá? Acresce-se ainda que as bombas de fragmentação voltaram à cena, pois, de acordo com denúncias protocoladas à ONU, a Rússia as utilizou na invasão em território ucraniano, inclusive em áreas civis. Veja que eu trago um repertório que é trazido pela ONU e que configura como um crime de guerra, em que esse artefato, apesar de ter sido banido, ter sido extinto ou colocado como uma arma proibida em conflitos bélicos, voltou ao cenário das guerras na contemporaneidade, trazendo a ideia dessa gravidade de uma engenharia, de um conhecimento científico que foi utilizado na época, que ainda é utilizado, comprovando sistematicamente neste parágrafo como esse conhecimento científico pode ser utilizado para o mal. Vamos agora ao desenvolvimento dos editores. Sobe para mim. Veja que a gente começa com um conectivo, colocando um contraponto. Por outro lado, isso é importante porque eu me dispus no meu projeto de texto a colocar um contraponto, né? E esse contraponto dialoga também com o texto número 2, né, o item 2 da coletânea. Observa-se que, apesar desse discurso trágico ser recorrente em períodos de crises humanitárias, que é a questão da utilização da tecnologia para fins bélicos, no parágrafo anterior, é notável que a engenharia, olha a palavra-chave novamente, ser usada responsavelmente traz inúmeros benefícios. Nesse viés, olha o nosso repertório agora, a obra cinematográfica O Menino que Descobriu o Vento, de 2019, mostra um jovem que, preocupado com a escassez de alimentos e com a seca de seu povoado na África, usa seu conhecimento, adquirido pela leitura árdua, para engenhosamente construir uma bomba d'água capaz de abastecer a lavoura da família, dando esperança à comunidade em que vivia. Veja que é um repertório em que a bomba, olha só o termo bomba novamente aparecendo, mas com outro viés, com uma outra perspectiva, assim como a engenharia também tem valor polissêmico. Olha só o que eu quero dizer em relação também à conexão com o título, tá? Agora a nossa argumentação. Apesar de ficcional, tal narrativa ilustra como o uso do conhecimento de modo ético e responsável, norteado por ideais humanitários, é capaz de melhorar a qualidade de vida de uma sociedade. Veja o nosso fechamento, agora trazendo uma reflexão acerca das questões climáticas. Nesse sentido, na atual conjuntura, tal ideário é imensamente necessário, haja vista que, mais do que nunca, a população requer a responsabilidade de cientistas para reverter os entraves do aquecimento global e possibilitar uma vida digna diante de eventos climáticos extremos, os quais potencializam perdas de inúmeras vidas. Então veja que a gente até estabelece uma ponte com o texto, com o repertório, né? O Menino que Descobriu o Vento. Da mesma forma que ele ajudou humanitariamente a população a partir do conhecimento, o conhecimento deve nos servir também para gerar uma situação de vida mais digna diante dos eventos climáticos extremos. E para fechar o nosso texto, olha só a nossa conclusão. Aí vocês vão entender a questão da bomba. Vamos lá. Portanto, evidencia-se que o exercício responsável da engenharia é fulcral para o futuro da humanidade, retomando o nosso problema lá na introdução.
É importante, assim sendo, usar o passado recente como um livro didático capaz de ensinar os futuros cientistas a usar a ética para a criação de soluções capazes de promover o bem. E que as bombas, cujo valor semântico remete à destruição e à salvação, possa apenas servir aos propósitos humanitários, aproximando-se dos sonhos do menino que descobriu o vento. Cara, fazendo uma ponte com o menino do parágrafo anterior. Então, a bomba, cujo valor é polissêmico, vários valores, remete à destruição, primeiro parágrafo de desenvolvimento, e à salvação, segundo parágrafo de desenvolvimento, possa apenas servir aos propósitos humanitários, aproximando-se dos sonhos do menino que descobriu o vento. Cara, bum, né? Ah, por isso que o título Entre Bombas? Sim. E aí, nesse momento que o corretor vai falar, caraca, mano, esse cara é bom demais. Ele consegue estabelecer uma relação do termo, do conceito bomba, dentro de um texto, de um desenvolvimento, na conclusão e com o título. Então, houve toda uma amarração contextual que revela, então, um título extremamente, o quê? Criativo. Ah, eu mereço palmas, né? Palmas, palmas. Ficou muito bom. Gente linda do meu coração, chegamos ao final desse conteúdo e aí eu faço uma pergunta para vocês depois de estudar esse texto comigo. E aí, o que você acha? Você me daria a nota máxima nesse texto? Será que ficou bom mesmo? Será que você corrigiria alguma coisa, mudaria? E você? Você fez a redação, certo? E se fez a redação, quero saber de você. Como foi o seu texto? O que você trabalhou na argumentação? Quais informações você trouxe como repertório? Deixa nos comentários. Participe dessa discussão que pode ser enriquecedora para outras pessoas que pretendem fazer essa prova que é difícil, mas demanda, aliás, muita atenção de todos vocês, beleza? E toda ajuda, claro, é muito bem-vinda. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!